Fala pessoal, tudo bem com vocês? No último vídeo, né, a gente falou sobre as manifestações físicas, né, e a gente deu muito foco sobre a mesa girante, né, por ela ser uma das manifestações físicas mais populares, né, com a chegada do espiritismo. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre as manifestações inteligentes, as cabeças pensantes por detrás dessas movimentações físicas. Então, a gente já percebeu, né, que as manifestações físicas eram muito fáceis de serem manipuladas. E muitas pessoas achavam que essas manifestações eram algum tipo de truque de magia, né? Porque realmente muitas pessoas acabavam conseguindo imitar os movimentos que a mesa fazia. Só que quando as manifestações inteligentes elas foram introduzidas, acabou ficando mais claro que aquilo não era só um truque, né? Porque todo efeito ele tem que ter uma causa, e todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Só que para ser inteligente, né, não necessariamente precisa ser espirituoso ou sábio, né? O inteligente que a gente está falando agora é a inteligência de gerar um ato livre, né, um ato voluntário, que acaba exprimindo uma intenção, né, ou respondendo um pensamento. Esse é o inteligente que a mesa girante ela acabou, que a inteligência, né, por trás da mesa girante acabou introduzindo. E com a influência de vários médios, né, como a gente já viu no vídeo anterior, as mesas elas se mexiam, né, flutuavam, ouvia-se pancadas na mesa, né, e o primeiro efeito inteligente foi a obediência desse movimento sobre uma ordem que era dada. Então, as pessoas que estavam ali presentes, elas pediam, né, que a mesa ficasse apoiada por um determinado pé e a mesa ela respondia o pedido da pessoa. E para responder determinadas perguntas, a mesa acabava dando certas quantidades de pancadas, de batidas, para indicar as respostas. Então, às vezes as mesas elas passeavam sozinha pelo salão, né, andava de um lado para o outro, para frente, para trás, flutuava, descia, respondendo às ordens das pessoas que estavam ali presentes. E lógico que o homem, né, com a nossa sábia inteligência, com o nosso caráter invejável, a gente muitas vezes conseguia manipular certos movimentos que essa mesa fazia. E aproveitava esses truques de mágica que esses homens faziam para poder ganhar um trocado. Até no filme do Allan Kardec, deu para ver muito bem assim que acho que tem uma cena que o Allan Kardec ele acho que está fazendo, tá trabalhando de contador, né, para um amigo dele lá, e que tem que tem um salão, né, de eventos assim, e ele acaba investigando. Ele está ali sozinho numa hora, ele acaba levantando assim o solo, né, e vê como que tudo aquilo funcionava, a parte mecânica ali por detrás dos truques de mágica. E é bem interessante assim o filme mostrar um pouco isso, né? Só que através das observações ficou constatado que as pancadas que eram produzidas na mesa, ela provinha de algo inteligente, porque começou a surgir ruído, né, imitando rufos de tambor, ranger de serra, golpes de martelo, né, e também muitas vezes aparecia ritmos de música através da pancada. E só depois que eles perceberam que isso tudo provinha de uma inteligência oculta. Então descobriram que podia fazer perguntas para essa inteligência. No começo eles faziam perguntas e os espíritos eles acabavam respondendo por sim ou não, através de pancadas. Tipo uma batida eles induziam que era sim e duas batidas eles falavam que ela era não. Só que por limitar muito as perguntas, né, com as respostas de sim e não, eles tiveram a ideia de fazer com que a mesa ela indicasse a letra do alfabeto por batidas. Então, para formar o A, ele batia uma vez na mesa, para formar o B, batia duas, o C três vezes, né, assim consecutivamente. Só que muitos céticos eles achavam ainda que essa inteligência ela provinha do médium, né, do interrogador, né, ou até mesmo dos assistentes ali que estavam presentes que sempre ficavam gentes ali durante a sessão para auxiliar o médium. Só que os céticos eles não conseguiam provar, né, como a inteligência deles se refletia na mesa através das pancadas. Então depois acabou ficando constatado que as pancadas não eram dadas através do médium, né? Só que mesmo assim, algumas pessoas achavam que o médium fazia aquilo através do pensamento. Só que a gente admitir isso, né, também era algo ainda mais improvável do que aceitar que a batida provinha de uma inteligência que ainda era desconhecida para o homem. Então, a ideia da comunicação através das pancadas alfabéticas foi sempre muito demorada. Só que mesmo assim, né, eles sempre tinham algumas comunicações que era interessante, né, com alguns ensinamentos, algumas revelações do mundo espiritual.
Só que com o tempo, os espíritos acabaram passando outros meios de comunicação, né? E um deles é a comunicação é feita através da escrita, né? Que é a psicografia. E as primeiras comunicações que foram feitas através da escrita foram feitas através de amarrando um lápis no pé de uma mesa, né? Só que era uma mesa um pouco mais leve do que o habitual. Então eles amarravam um lápis no pé da mesa e aquele lápis escrevia sobre o papel. Só que imagina o garrancho que acabava saindo, né? Porque imagina os espíritos terem que conduzir, né? Conduzir não, eles ordenavam, né? Que a gente vai ver isso no próximo capítulo, como que era feito por detrás, assim, como que funciona tudo, né? A gente vai estar vendo isso no próximo vídeo. Mas só que imagina a dificuldade que o espírito ele tinha de conduzir é, um lápis sobre uma mesa, né? Imagine para não quebrar a ponta do lápis, né? Como que não devia ser difícil. Mas essa foi o início da psicografia através do mundo espiritual, né? Só que depois esse processo, logicamente, que ele foi simplificando, né? Foi criando, o homem acabava criando uma mesinha menor, né, do tamanho da nossa mão, que foi criada exatamente com esse propósito, né, para ficar mais leve, os espíritos conseguirem mover, conduzir aquela mesinha. Mas só que o funcionamento era o mesmo. Também prendia o lápis no pé dessa mesinha, só que menor, e os espíritos conseguiam conduzir a escrita ali através disso. E depois disso, depois da mesinha, eles criaram a cesta, onde era uma cesta com um lápis no meio, que até também mostra numa cena bem rápida, assim, tem que estar bem atento do filme do Allan Kardec, que ele mostra uma cena que está uma cestinha assim em cima de uma mesa com um lápis no meio, e os espíritos conduzindo ali essa cesta, né? E depois da cesta veio uma caixa de papelão, que era uma caixa de papelão assim quadrada também, que tinha a mesma finalidade da cesta, só que colocava um lápis através do meio, né, da caixa de papelão. E depois foi uma prancheta, onde também apoiava aquela prancheta em cima da folha e com lápis na ponta de uma prancheta, e eles escreviam através dessa prancheta. E com essa evolução, né, a escrita ela ficou tão fluente e rápida que era como se estivesse escrevendo com a própria mão, né, como se o espírito estivesse escrevendo com a própria mão. E só mais tarde eles perceberam que tudo isso era desnecessário, né, que bastava segurar o lápis com a própria mão, né, o médium, e a mão acabava escrevendo sobre o impulso que o espírito acabava transmitindo para o médium, que é a psicografia hoje, né? E a partir daí, então, as comunicações espíritas acabaram se tornando ilimitadas. E essa foi a história, né, na verdade, sobre a evolução da psicografia, né? Beleza, pessoal? E é isso. Então, esse vídeo foi um vídeo mais curtinho, mas só que a gente pode perceber um pouco a evolução, né, da psicografia através da evolução mesmo do tipo de material que os homens eles utilizavam para ter esse contato com os espíritos e até chegar na psicografia que até hoje é feita, né, dentro dos centros espíritas assim, e, e é bem interessante porque como a psicografia hoje ela auxilia tantas famílias, né? Tem tantas páginas no Instagram, assim, do YouTube que mostram as psicografias e o auxílio que a psicografia traz para as famílias que perderam as pessoas queridas, né? E é muito interessante. Beleza, pessoal? Então, agradeço todos aqui que chegaram até o final do vídeo e no próximo vídeo, então, a gente vai falar como que funciona é, essa magia, né, vamos dizer assim, por detrás dessas escritas, dessas movimentações das mesas. Beleza, pessoal? Então, aguardo vocês então no próximo vídeo. Valeu!